Aí, ó, a Paula chegando. Bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Tudo bom? Obrigada. Espere um pouquinho, Paula. Ok, agora eu consigo te ouvir. Pronto. Agora nós precisamos saber se todos estão nos ouvindo. Ju, querida. A Ju. Vocês podem, alguém nos dar um ok? Se estão ouvindo, se está tudo bem? Gal, tá bem? Tá ouvindo? Ótimo, Dani. Ok, Ju, obrigada. Pessoal, então nós vamos começar a nossa live. Essa live, o tema o título é Possível. E essa ideia surgiu porque várias pessoas vinham me pedindo para fazer lives. Eu falava, gente, mas tem tanta live acontecendo, todo mundo fazendo live, tem tanta coisa legal acontecendo. Mas aí eu pensei que nós estamos passando por um momento muito desafiador, não é verdade? Um momento que está exigindo muito de todos nós, e algumas pessoas estão passando por uma situação bem delicada. E aí eu tive contato com a Paula, que é filha da Vanessa, que é minha amiga querida, e quando eu tive contato com a Paula, e a Paula passou por uma situação bastante delicada, e vivenciou de uma forma linda, eu pensei, de repente a Paula pode ajudar todos nós a vivenciarmos, a nos mostrar que é possível nós vivenciarmos situações delicadas, darmos a volta por cima e vivenciarmos tudo isso em leveza e sairmos renovados e ressignificados. Então, eu apresento a vocês a Paula, a querida Paula, que vai nos brindar hoje à noite com a sua história, que é linda e que eu tenho certeza que vai contribuir com a vida de todos vocês. Eu gostaria de fazer um parêntese, Paula, antes de você começar. Como nós vamos tratar todas as quartas-feiras sobre temas que são delicados, temas doloridos. Semana que vem nós vamos conversar com uma pessoa que passou pelo Covid, foi entubado, ficou aí muitos dias em coma. Então, nós não estamos fazendo apologia à dor. É muito importante vocês saberem que nós não estamos trazendo uma grande manchete para a dor. Não, o objetivo é justamente o contrário. É mostrar a leveza com a qual nós podemos conviver em momentos delicados. Então, Paula, obrigada, viu, por você estar aqui conosco, por poder presentear as pessoas com tudo que você tem para oferecer nessa sua experiência. Imagina, Beth, eu que agradeço e que responsabilidade, né? Eu, na verdade, eu vou contar um pouquinho da minha história. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Paula, sou mãe da Júlia. Ser mãe da Júlia é o que me define. A Júlia, eu descobri que estava grávida dela no dia 8 de fevereiro de 2019. E assim, foi um susto, porque a Júlia não foi um bebê planejado, mas ela foi um bebê desejado. Depois que passou o susto, que eu pensei, nossa, ferrou, o que eu vou fazer? Como serei mãe? Né? Porque não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Eu me entreguei a esse papel e assim, 1 minuto depois da notícia e desse desespero todo, eu, naquele momento, estava sozinha em casa, eu olhei para minha barriga e falei, filha, nunca mais eu vou ficar sozinha. Porque foi a sensação que eu tive, nunca mais eu vou estar sozinha. Ela estava dentro de mim e depois ela iria conviver comigo, iria viver comigo, enfim. E a gravidez seguiu muito bem, minha gravidez foi ótima, graças a Deus. Como todas as gravidez, passei por tudo que as mulheres passam, perdi minhas roupas, tive os meus conflitos, passei por 2 perdas na gravidez, assim, de entes muito queridos, o meu padrasto e a minha avó, né, que foram pessoas muito importantes na minha vida e que se foram no meu processo da gravidez.
E eu agradecia muito por a minha filha estar ali quietinha, e ela me deu força para continuar e para seguir. E, enfim, depois de 40 semanas, a Júlia nasceu de um parto cesárea, né? Porque, enfim, no finalzinho eu não podia mais esperar e eu tive que fazer o parto sendo cesárea mesmo, apesar de ter querido normal. E ela veio saudável, forte, foi um bebê muito esperado, assim, e foi tudo ótimo. Vim para casa com ela, sofri com a amamentação, que ninguém conta o quanto é difícil a amamentação, mas nós duas passamos por isso juntas, e eu sempre ali por ela e para ela eu falava: filha, a mamãe não sabe de tudo, mas eu prometo que eu sempre vou fazer o melhor que eu puder dentro daquilo que eu sei. E vamos nessa, entendeu? A gente chora junto, a gente se descabela junto e tá tudo bem. E eu tinha um vínculo com a minha filha, assim, que eu não sei explicar, sabe? Foi tudo muito intenso. Eu parei de trabalhar, eu vivi a maternidade, eu tive essa oportunidade, né? Eu tive essa condição de parar de trabalhar para viver intensamente aquilo. Eu não tinha prazo de licença maternidade nem nada. Então eu dei todos os banhos da minha filha, eu pus a minha filha para dormir todas as noites, eu embalei ela. E eu vivi aquilo intensamente mesmo, como se algo dentro de mim às vezes até gritasse que seria curto. E quando a Júlia fez 4 meses, na consulta no pediatra, a gente descobriu que ela tinha nascido com uma patologia chamada cranioestenose. O que é a cranioestenose? É quando uma das fendas da moleira, né, porque a gente nasce com a cabeça, o neném nasce com a cabeça toda abertinha, né, com os ossos, ele tem que ter um espaço entre eles para o cérebro poder desenvolver, e a Júlia tinha nascido com uma dessas fendas fechada. E ali a gente descobriu que era um processo cirúrgico, que o tratamento era cirúrgico. Apesar de ser uma cirurgia simples, iriam abrir a cabeça da minha filha para quebrar o osso. A Júlia nasceu extremamente cabeluda e ela nunca perdeu um fio de cabelo. Tanto é que eu falava: filha, no seu 1 ano a mamãe vai fazer trança de Rapunzel. Ela com 5 meses tinha chuquinha. Teriam que raspar o cabelo dela, e, enfim, por conta da cirurgia. E aí, com essa notícia, foi a primeira vez que o meu chão se abriu, né? E ali, eu e meu marido, depois a gente saber do procedimento, falar com os médicos, escolher os médicos, uma equipe excelente, assim, profissionais sensacionais. A gente se pegou um dia, eu coloquei ela para dormir, eu e ele, a gente se pegou um dia muito angustiado aqui em casa, né? Do tipo, e agora? E aí eu sentei com ele e a gente conversou. E naquele momento eu falei para meu marido, eu não sei por que a Júlia nasceu assim, mas ela escolheu nascer assim. Ela formou o corpinho dela e veio de acordo com as necessidades dela. Então não nos cabe agora culpar alguém ou querer fazer algo que não está no nosso controle. A gente está aqui para dar suporte a ela. É isso que os pais fazem. Como mãe, eu só quero dar colo, proteger, cuidar e guiar minha filha. E é isso que a gente tem que fazer, porque qualquer coisa que a gente faça fora disso, que a gente queira trazer a responsabilidade para a gente, questionar o porquê e se prender a isso, a gente vai estar anulando a história que é dela. E a gente não tem esse direito. Ela é só um bebê, mas ela é o nosso bebê. E como nosso bebê, nós como pais, a gente precisa entender isso, né? E aceitar e dar suporte para ela, até porque vai que ela escolheu vir assim para nos ensinar alguma coisa, nos ensinar que não temos controle, nos ensinar a ter fé, porque ela mesmo, se ela crescer e tudo vai ficar bem e vai dar tudo certo, porque eu tenho fé nisso, ela não vai lembrar. A gente não lembra dessa época da nossa vida. Então isso vai ser uma história que nós vamos contar para ela. Mas ela escolheu vir assim por algum motivo. E diante disso a gente decidiu então, veio o coronavírus com tudo isso, a cirurgia teria que acontecer aos 6 meses, mas aí tem uma preparação a ser feita, né, um medicamento que tem que tomar antes para preparar o sangue, enfim. E aí ficou suspenso tudo, né, a gente descobriu com 4, a gente sabia que ela teria que operar, damos entrada em todas as documentações, mas tudo ficou suspenso porque a gente não sabia como seria o coronavírus dentro dos hospitais, se iria operar, se não ia, como é que ia ficar. E o médico sempre falando pra gente: Paula, fica tranquila, porque isso não é uma coisa que
prejudique a vida da Júlia, não põe a saúde dela em risco. É algo que precisa ser feito, mas não tem uma urgência, né? O ideal é ser feito com 6 meses, até os 8, para o cérebro dela ter espaço para crescer, mas vai ser feito. E eu muito angustiada, porque eu sentia, o meu sexto sentido me dizia que ela tinha que operar com 6 meses, ela tinha que operar. Algo me dizia que ela tinha que operar e não tinha o que fazer. E eu falava com o médico todos os dias. Até que quando ela fez 5 meses, isso foi dos 4 meses aos 5, quando a gente descobriu, enfim. Eu decidi, eu falei, não, a gente está na mão dos melhores médicos, se deu tudo isso é porque tinha que ter. Eu falei, quer saber, eu vou curtir minha filha. E não perguntei mais, eu falei, a hora que tiver que ser, vai ser. E tá tudo bem. E se passaram 3 semanas e o meu esposo ficou em casa por conta do coronavírus também, então a gente fez uma quarentena deliciosa. Só nós 3. Ele passou a acordar todos os dias às 5 horas da manhã, quando ela acordava, e ficava com ela brincando. E a gente aproveitou, porque a gente estava em isolamento, ela iria passar por uma cirurgia, então a gente não recebia mais visita, a gente não saía com ela de casa. E foi tudo muito intenso e muito gostoso, a gente aproveitou muito esse momento. E até que um dia o telefone tocou, numa sexta-feira, o médico falando, Paula, a gente estava analisando o caso, nós vamos antecipar a cirurgia porque não tem nenhum caso de corona no hospital, então a gente preferiu, analisando os casos, a gente vai antecipar. E aí foi um corre-corre, foi uma semana de preparação de pré-operatório, e ali o meu coração de mãe sofreu, porque eu vi tirando sangue da minha filha, ela chorando, eu falava, ai Deus, por que a gente não pode passar por isso no lugar deles? E a gente passou e eu tentei sempre ficar o mais tranquila possível, eu sempre conversava com ela, falava, filha, agora a gente vai tirar sangue, vai doer um pouquinho, mas é pro seu bem, se não fosse pro seu bem, a mamãe não ia fazer, sabe? Se a mamãe pudesse, ela faria no seu lugar, mas não posso, você tem que passar por isso, então a gente vai passar por isso juntas, e vamos nessa. E assim foi a semana, e aí a gente... E na sexta-feira, dia 10 de abril, que foi sexta-feira da paixão, foi agendada a cirurgia dela, né? Paula, quando nós conversamos, a nossa primeira conversa no telefone, você passou uma lição para mim sobre como foi a história no hospital. E foi muito incrível tudo que você me falou, como que você foi reagindo às notícias, como que foi o seu relacionamento com a equipe médica, todas essas questões de, naquele momento ali, você tá trabalhando o amor, o egoísmo, o desejar ficar, o desapego. Você falou para mim que você sempre pensou muito no que é o amor e o que é o desapego, o que é o amor desapegado. Seria bem legal se você pudesse repetir isso para as pessoas, porque foi o que eu falei para você aquele dia. Eu lamentei não ter gravado a nossa conversa, porque eu gostaria de, cada vez que eu tiver alguma dúvida, cada vez que a minha fé e a minha confiança, por mais forte que eu ache que é, cada vez que eu sentisse fragilidade, eu pudesse ouvir as suas palavras. E eu acho que você pode contribuir demais com todos nós, contando pra gente como que foi esse momento. Então, a cirurgia da Júlia, ela foi agendada sem a gente perceber na sexta-feira da paixão. Para mim, particularmente, Paula falando agora, Paula, sempre acreditei que nada na nossa vida acontece por acaso, nada. Tudo tem um porquê e às vezes a gente desconhece esse porquê, horas porque temos que desconhecer e horas porque vão vir coisas melhores. Mas assim, é aquela coisa assim, não sei por que sei, só sei que sei. Então, 2 coisas que para mim sempre foram muito fortes. E uma era essa, que nada é por acaso,
E a segunda é que cada um de nós tem um tempo aqui, independente desse tempo. Se é longo, se é curto, se é muito curto, tudo tem, nada acontece por um acaso, não é ao vento que as coisas acontecem. Então, por isso que eu tinha minha preocupação em anular a história da minha filha, né? Como mãe, não querer passar por cima dessa história, porque não era por acaso, e ela tinha escolhido. Eu poderia não entender, mas eu tinha que aceitar. E ali, então foi marcado numa sexta-feira da paixão, a cirurgia iniciou. Como nada é por acaso, o tio do meu esposo, ele é cirurgião, e ele é vizinho de um dos médicos que estava operando a Júlia, ele foi convidado. Ele teve até um pouco de receio de ir por causa do coronavírus, mas ele acabou indo, né? E a gente ficou muito feliz com isso, de saber que teria uma pessoa conhecida ali acompanhando a Júlia. Eu pedi para os médicos e eles muito amavelmente, assim, me deixaram entrar com a minha filha até o centro cirúrgico, coisa que quase ninguém deixa. Então, eu coloquei a minha filha na mesa de cirurgia. Então, assim, eu me aparamentei inteira, eu entrei com ela, eu cantei para ela ali, a gente brincou, a gente deu risada, ela entrou rindo, porque essa era a minha preocupação. Eu queria minha filha feliz e tranquila para passar por aquele processo. Então, assim, eu estava tremendo, meu coração estava apertado, mas eu estava ali, firme e forte, porque o meu bebê estava ali, ele precisava da mãe dela. Então, eu entrei ali e eu falava, filha, olha os médicos, olha quanta luz, olha que legal. E a gente foi, ela com a chupeta na boca e conversando. E ali a gente tentou colocar ela na mesa de cirurgia para ser sedada, ela ficou inquieta e eles muito carinhosamente falaram, não mãe, pega ela no colo, vamos fazer a cirurgia a anestesia no seu colo. E ela foi anestesiada no meu colo. Então assim, a última pessoa que segurou minha filha no colo fui eu, a última pessoa que ela viu fui eu. Então para mim, tipo, não tem nada melhor, sabe? Eu saí dali assim, meu coração falava assim, pega ela e sai correndo, porque desde o dia que ela nasceu eu nunca tinha ficado uma hora longe da minha filha. E por outro lado eu estava confiante, porque eu falei, não, ela está na mão dos melhores, é o bem para ela, é por ela. Então eu tenho que aceitar, eu tenho que entender, então vamos ser firmes nisso. E aí a gente recebeu uma mensagem do tio do meu esposo falando que estava lá, que ele já tinha, né, que ele iria acompanhar a cirurgia e tudo mais. 3 horas se passaram, a gente recebeu a notícia. A cirurgia foi um sucesso. A cirurgia acabou, foi um sucesso, a Júlia está bem. E aí, de repente, nada de notícia. E aí, meia hora nada, 40 minutos nada, e a gente ali, aí eu peguei e falei, gente, mas será que a Júlia está demorando tanto tempo para acordar, né? E a gente naquela expectativa, e aí eu mandei mensagem pro anestesista e falei, e aí, cadê meu bebê? Tô com saudade, meu peito já tá vazando, ela tá muito tempo sem comer, que horas que eu vou ver? E aí ele respondeu exatamente, Paula, sobe pro centro cirúrgico. Eu e meu esposo, gente, nunca subiu 4 andares tão rápido na vida. E aí chegando lá, a gente viu uma movimentação, uma correria, e eu nem, na minha cabeça estava tudo certo, né? Eu nem, assim, imaginei. E aí eu vi o tio do meu marido correndo também, e eu ainda falei com o meu marido, eu falei, colocaram o seu tio para trabalhar, viram ele à toa aqui no centro cirúrgico, já chamaram ele para outra cirurgia. E ele estava vendo uma radiografia, era a radiografia da Júlia. Nisso, passaram-se mais uns 5, 10 minutos, e aí veio um cortejo de médicos. E eu ainda sem entender, e aí deram a notícia, que no final, na hora que a Júlia estava passando pelo curativo, ela teve uma parada cardiorrespiratória, por conta de uma pneumotórax, enfim, né, procedimento, nomenclatura médica. E ali, por conta dessa parada que ela teve, apesar de ter sido no centro cirúrgico, dela ter sido assistida, de eu ter certeza que ela foi acolhida, o estado dela ficou muito crítico, porque eles não sabiam dizer o quanto isso teria danado o cérebro dela, né, qual que teria sido os danos cerebrais, porque eles não sabiam se tinham chegado a oxigenação suficiente. Eles, né, assim, eu lembro da cena até hoje, eles com os olhos assim cheios d'água, falando que se o tio do meu marido não tivesse na sala, ela teria ido embora na mesa de cirurgia naquele momento,
porque ela precisou ser drenada e ele era o cirurgião certo na hora certa. Então, nada é por acaso. A minha filha, ela queria ficar mais um pouquinho. E a minha única preocupação ali, tendo aquela notícia, eu entrei em choque, eu não sei dizer direito qual foi a sensação que eu tive, porque eu não chorei, não me desesperei, eu nada. A única coisa que eu perguntei foi, cadê minha filha? E aí eles trouxeram a maca com ela entubada, porque ela ainda ficou sedada e tudo mais. E a hora que eu vi, a única coisa que me importava naquele momento era falar para ela que eu estava ali. Então eu cheguei no ouvido dela e falei, filha, a mamãe tá aqui, a mamãe já tá aqui do seu lado e vai ficar tudo bem. Tá tudo bem. Agora eles vão te levar pro seu quartinho e a gente vai ficar junto e tá tudo bem. E aí desceram com ela, enfim, eles tentaram explicar mais ou menos o que foi que aconteceu e tudo mais. E também foi tudo muito rápido, também sem entender direito em que momento aconteceu, por que aconteceu. E aí a nossa saga ali no hospital começou. A gente passou ali a sexta-feira, o sábado, eu sempre explicando para ela tudo o que estava acontecendo. Então, a minha primeira conversa com a Júlia, eu falei para ela sobre que o cérebro dela, né, poderia estar machucado, mas que ela ficaria bem, que ela era um bebê forte, que estava tudo bem, que a mamãe estava ali com ela, sempre do lado dela. Eu não podia pegar minha filha no colo por conta do inchaço do cérebro, enfim, não podia. Eu tive que ficar sozinha nas 3 primeiras noites no hospital, então meu esposo ficava o quanto ele podia e depois ele tinha que ir embora. E eu passava a noite em pé do lado dela, cantando as músicas que ela gostava e conversando com ela, falando que ia ficar tudo bem. E eu rezava muito. E quando eu rezava, eu só pedia a cura da minha filha. Eu nunca pedi para minha filha ficar, eu nunca pedi nada. Eu só pedia a cura da minha filha. Eu falava, Deus, como mãe, eu só quero o melhor para ela. Então eu tenho 2 pedidos. Que minha filha seja curada. E o segundo, que ela não sofra. Eu não aguentaria ver minha filha sofrer. E era o que eu perguntava para os médicos o tempo inteiro. Minha filha está sentindo alguma coisa? Eles, não tá. Você tem certeza? Tenho. Então tá bom. Era a minha preocupação. Falei, pelo amor de Deus. Né? E sempre explicava. Então, quando alguma enfermeira entrava, que ia fazer algum procedimento, eu explicava para ela que era pro bem dela, que ela ia passar por aquilo, mas que estava tudo bem. E assim foi. E eu, Beth, eu não sei explicar. Mas quando eu rezava, na sexta-feira, no sábado, que assim, a gente sabia que o estado dela era grave, era crítico, porque assim, ela fez uma tomografia depois de 24 horas, já deu uma isquemia cerebral, já deu uma complicação ali, que já era um quadro bem feio. Quando eu olhava para minha filha, eu sentia uma paz, mas uma paz, e eu olhava para ela e falava assim, filha, a mamãe sabe que você tá bem. Tá tudo bem, e vai ficar tudo bem, porque eu sinto que você está bem, e para mim só importa você estar bem. Então tá tudo bem. E eu rezava muito, e eu comecei a receber pessoas que oraram muito, que rezaram bastante, e eu falava para ela, filha, tem tanta gente rezando por você, que se você quiser, você vai ficar ótima. E aí se passaram, sabe? Eu olhei pro meu marido, a hora que ele chegou no hospital, eu falei assim, a Júlia tá bem, a Júlia foi curada essa noite, a Júlia está bem. Eu não sei dizer o porquê, eu não sei dizer como, eu não sei dizer, eu sei que a Júlia está bem. Então, por conta disso, desse meu sentimento de que a minha filha tá bem, minha filha tá em paz, a minha filha, ela tá ótima, ela tá sendo amparada, ela tá sendo. Eu vou fazer um jejum de 12 horas. E eu fiz um jejum de agradecimento, e eu falava, Deus, eu não sei o que vai acontecer, eu sei que minha filha tá bem. Só que naquele momento da minha fé, esse estar bem, eu ainda acreditava que era estar bem aos nossos olhos. Que ela iria acordar a qualquer momento, puxar aquele tubo e dar risada e falar, mamãe, entendeu? E os dias foram passando, a segunda-feira veio e os exames começaram a cada vez piorar mais. Então, a segunda tomografia já mostrou que já tinha tomado conta do cérebro inteiro, a isquemia. Depois a gente fez outros exames mostrando que o sangue não estava chegando no cérebro, que chegava muito pouco, que não era o suficiente para levar a oxigenação, e isso porque o cérebro estava inchado. E aí foi indo. E aí na segunda-feira, quando a gente teve essa primeira notícia e estava caminhando para uma coisa, né, pior, eu falei pro meu esposo e eu falei, a minha filha, ela tá curada.
ela foi curada daquilo que ela precisou, não daquilo que eu quero. Ela foi curada, o que ela veio resgatar aqui, ela resgatou e ela está curada. E talvez ela tenha renascido na Páscoa, só não seja como eu gostaria que fosse, só não seja aquilo que a gente vai enxergar, mas ela tá. E ali a gente conversou muito, tudo, e naquela noite, quando eu estava ali no hospital, a gente conversou e eu falava para ela, falava, filha, a mamãe só quer que você fique bem. Para mim só importa você estar bem. Porque todo o resto, a gente dá um jeito, sabe? Não se preocupe com nada. E naquela segunda-feira, a minha preocupação com ela era de eu explicar para ela que, como mãe, eu ia lutar por ela, ia rezar por ela todos os dias da minha vida. E que eu iria abençoar ela em qualquer decisão. E que eu só queria, e que sim, eu ia ter momentos de tristeza, e que sim, eu ia ter momentos em que eu ia desabar, mas que eu era a adulta da situação. E que ela, como criança e como minha filha, ela não deveria se preocupar com aquilo. Porque eu era adulta, eu sabia lidar com os meus sentimentos, e eu sabia ser forte, e eu sabia que ela iria fazer aquilo que era o melhor para ela. E ela estando feliz, eu também estaria feliz. Então eu cantei, continuei cantando, dava risada. Na segunda-feira também foi o dia que eu fiz aniversário de casamento, e aí eu, depois de ter conversado a parte séria, eu falei, filha, agora mamãe vai te contar uma história. E contei como eu conheci o meu esposo, e dei muita risada, porque foi hilário. Eu falei, filha, você veio daí. Né? E como foi o casamento, enfim, contei tudo para ela. E na terça-feira veio a notícia de que ela não acordaria mais, de que o quadro dela agravou de uma tal forma e que ela não voltaria mais, né? Que era assim, ou ela permaneceria como ela estava, ou então ela estaria caminhando para uma morte encefálica mesmo. Em algum momento você sentiu medo? Você chegou a sentir medo em algum desses, ou principalmente nesse momento em que falaram para você que ela não acordaria mais? Esse Sim. sentimento você chegou a ter? Claro, né? Assim, quando o meu esposo não estava no hospital na hora que os médicos se reuniram, e aí eles entraram para falar comigo. E eles me deram a notícia. E ali, quando o neuro falou, Paula, a Júlia, ou ela vai permanecer assim, e assim o corpo dela não vai aguentar e vai chegar uma hora que vai desligar, mas não deseje isso para sua filha, ou então ela está caminhando para uma morte encefálica, mas assim, acordar e ver a sua filha como você viu antes, não vai mais acontecer. Nessa hora meu chão abriu, eu me desesperei, obviamente. Eu, inclusive, falei pro médico, eu falei, se vira. Eu entreguei minha filha rindo, você me devolveu ela rindo, se vira, não é problema meu, é problema seu, entendeu? E meu esposo chegou logo na sequência, enquanto estava acontecendo, e ele também, né, recebendo a notícia, ele também falou que não era justo, né, um filho enterrar um pai, é fora da ordem cronológica da vida. E ali, quando eu vi o meu marido desesperado, foi que eu me dei conta de que eu olhei para o lado e eu vi meu bebê. Eu falei, não, peraí, ela ainda está aqui. Como assim? Que eu tô doida agora? Pirei? Minha filha está aqui ainda, ela ainda precisa de mim, sabe? Então eu me recompus, tirei meu marido do quarto, a gente conversou, eu falei para ela, filha, a mamãe vai lá fora conversar com o papai, eu vou voltar e vou te explicar tudo o que está acontecendo, mas está tudo bem, fica tranquila. E a gente nunca estava sozinho, porque a tia do meu esposo deu um suporte enorme, minha sogra também, porque eles conseguiam entrar, enfim. Porque trabalhavam no hospital, porque como a gente estava em UTI, a gente não podia receber visita, mas como eles trabalham no hospital, era mais fácil o acesso. Então a minha filha nunca ficou sozinha, assim, eu sempre deixava alguém ou uma enfermeira para eu poder sair. E aí eu conversei com meu esposo e eu falei, chegou a hora. A Júlia fez a escolha dela e chegou a hora da gente sustentá-la e apoiá-la nesse momento. Porque a gente nunca pediu para ela ficar.
A gente pediu para que ela ficasse bem e que ela escolhesse o que fosse melhor para ela. E se ela escolheu isso e ela está partindo, esse é o melhor para ela. E a gente precisa agora mostrar para ela que a gente vai ficar bem e que está tudo bem. Porque eu não estou perdendo nada, eu ganhei com a vinda da minha filha, eu ganhei em conhecê-la, eu ganhei em carregá-la 9 meses, eu ganhei tudo isso. E ela não está deixando de existir, ela só está escolhendo mudar de lado e está tudo certo. Então eu voltei para o quarto, já mais calma, mais tranquila, porque eu acredito que os nossos filhos, eles são peixinhos em aquários. E a água desse aquário são os nossos sentimentos. Então, quanto mais tranquila eu tivesse, quanto mais serena, quanto mais em paz e mais serena minha filha estaria. E ali eu conversei com ela e eu falei para ela, eu falei, filha, a mamãe entendeu o que você está escolhendo. A mamãe entendeu que você escolheu ir embora. E se esse corpinho não te sustenta mais, se ele já não é mais bom para você, tá tudo bem. A mamãe vai ficar triste, a mamãe vai chorar, vão ter dias melhores, vão ter dias piores, mas tá tudo bem. Porque você tá aqui, foi tudo tão bom, foi a minha gravidez, foi tão gostoso ter você 24 horas comigo e as nossas conversas e ver você nascer e te conhecer. Sabe, estar com você esse tempo, mesmo para mim foi pouco. Como sua mãe eu queria uma eternidade, mas eu vou ter isso um dia. E um dia eu vou entender o porquê. Então se você escolheu, tá tudo bem. A mamãe vai ficar bem, a mamãe vai cuidar do papai, o papai vai ficar bem. E tá todo mundo bem, a gente tá feliz com isso. A gente tá feliz porque você veio e a gente tá feliz porque você tá escolhendo e a gente tá aqui com você. Agora você mostra pra gente o que de fato você quer, mas faça a sua escolha em paz. Porque o meu maior medo, Beth, era que eu pudesse, de alguma forma, segurar a minha filha. Sabe? De que aquele corpinho dela já não a sustentasse mais e que, por esse amor incondicional que a gente sente, por essa necessidade que a gente sente, né, de abraçar e né, o nosso filho, assim, é o nosso coração que bate fora do peito, sabe? De alguma forma eu pudesse interferir nessa escolha da minha filha, entendeu? Que ela ficasse preocupada comigo, que ela demorasse para tomar uma decisão em que era só dela. A história era dela. Eu só era mãe, eu só sou o apoio, eu só sou o alicerce, mas a história era dela. Então eu sempre tentei me colocar nesse lugar, sabe? Eu tentei sempre me colocar nessa posição. E eu falei para ela, eu falei, filha, tá tudo bem. Então, o que você decidir, a mamãe vai aceitar. Enquanto você estiver aqui, eu vou rezar, eu vou pedir e eu vou orar para que seja feita a sua vontade. E eu sempre falava com as pessoas, eu falava, reza muito para a Júlia, mas reza para que seja feita a vontade dela. Porque Deus é bom, Deus é justo. Ele não vai dar ou tirar mais de uma pessoa, ninguém merece mais ou menos. Cada um escolhe aquilo que quer. E a Júlia estava escolhendo a dela, e eu só precisava aceitar. Não me cabia julgar, né, como mãe. E assim foi, passou a quarta-feira, passou a terça-feira, a gente conversou muito, eu chorei muito nesse dia, a partir do momento em que o quadro dela começou a piorar mais, eles me deixaram ficar com ela no colo o tempo inteiro, daí então eu pude ficar a noite inteira com a minha filha no colo, e eu estava morrendo de saudade de segurar ela, então eu segurei ela no colo, e eu passei a noite cantando para ela, e conversando com ela, e beijando, e falando, filha, tá tudo bem, a mamãe tá aqui, se você quiser ir, tá tudo certo, tá tudo bem. A gente já entendeu, a mamãe vai ficar bem, a mamãe vai continuar feliz, a gente vai continuar seguindo a nossa vida aqui, você vai seguir sua vida onde você tiver que estar. Porque eu sei que você está amparada, eu estou rezando tanto para que só os maiores anjos te acompanhem. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. E aí na quarta-feira a gente decidiu fazer o batismo. A gente providenciou um batismo no hospital, porque uma pupila dela tinha parado de reagir já na terça. E a outra estava muito fraquinha, então a gente fez o batismo na quarta-feira de manhã, assim, bem improvisado, foi tudo muito rápido. A gente chamou os médicos no hospital, inclusive.
que tinham operado ela e tudo mais. E ali, naquele dia, depois do batismo, eu segurei ela no colo para ser batizada, tudo. E provavelmente, durante o batismo, a Júlia partiu, né? Quando acabou o batismo, 10 minutos depois fizeram o exame de pupila. E aí, no exame de pupila, o médico já falou, as 2 pupilas pararam de reagir. Agora a gente tem que esperar X horas, porque ela tinha tomado uma medicação no final de semana, para poder entrar com o protocolo de morte encefálica. Então, mais uma vez, a gente chorou muito, mas ali eu já estava muito em paz e muito feliz de tudo que eu conversei com a minha filha, que estava tudo bem. Os médicos se comoveram muito naquela hora, porque estava todo mundo muito, muito, muito esperançoso de que um milagre ia acontecer, de que a Júlia ia acordar, porque ela era muito forte, ela era muito saudável, assim, ninguém entendia o que tinha acontecido. Então eles comoveram e a gente falava para eles, tá tudo bem, não fique assim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, a Júlia está bem, a Júlia fez a escolha dela e ela está bem, e nós aqui também estamos bem, tá tudo certo. E aí eles explicaram pra gente, pode falar. Paula, não sei se você vai falar mais para frente, mas não deixa de falar o que você falou pro anestesista. Uhum. O nome Sim. dele, o que você falou. Para quem não sabe, assim, isso é um detalhe que eu falo que nada é por acaso, né? O nome do anestesista é Gabriel. E ele é uma pessoa extremamente religiosa. Ele não tinha mais o porquê, né, ficar indo ali, porque o trabalho dele já tinha sido feito, mas ele visitou a Júlia todos os dias. Ele rezou por ela, ele ia ver, ele é uma pessoa assim. E a minha filha escolheu as pessoas pelas mãos, que ela escolheu as mãos de que levariam ela pro outro lado, entendeu? Essas pessoas que operaram a Júlia, nenhuma delas que estavam ali na sala estavam ali por um acaso. Todas elas estavam ali porque ela escolheu. E ela escolheu pelo carinho, pela atenção, pelo amor, porque eu nunca vi, juro, eu nunca vi tanta atenção e tanto amor de todas as pessoas. Da equipe médica, das enfermeiros, entendeu? De todo mundo, assim, que estava ali. Era uma coisa, assim, inexplicável. Era muito carinho com a minha filha, sabe? Muito carinho mesmo, muito amor, muita atenção. E aí, a gente fez, né, na quarta-feira, quando a gente ficou sabendo da morte encefálica, né? A gente já tinha conversado e a gente decidiu fazer doação dos órgãos ali, porque a gente falou, bem, talvez esse seja o propósito da minha filha, então ela veio e foi embora cedo para ajudar outras crianças, né? Esse seria o propósito dela. Então foi difícil, é muito difícil você assinar um papel de doação de órgãos de uma pessoa que você ama. Assim, por mais que você esteja certo daquilo, é uma coisa assim bem desafiadora no momento, assim, sabe? Porque você começa a ler ali, então você está falando, você está desmembrando aquela pessoa. É uma sensação bem esquisita. Mas a gente estava muito firme nesse propósito. Então a gente assinou, a gente viu, a gente iria doar tudo. E aí passou a quarta-feira, a gente começou a ligar para as pessoas, né? A gente fez o primeiro protocolo de morte encefálica e quando realmente deu positivo para morte encefálica, que a gente recebeu essa notícia, né, às 5 horas da tarde na quarta-feira, que a gente saiu no solário ali do hospital para poder avisar as pessoas, foi no mesmo dia que ela faria 6 meses. Foi no dia 15 de abril. Foi o dia do pôr do sol mais lindo no Brasil inteiro. O céu estava rosa. A hora que eu me deparei com aquele céu, eu falei assim, gente, minha filha tá ótima. Entendeu? O céu tá em festa, o céu tá lindo. Sabe? Como assim? Como eu vou duvidar de que ela fez a escolha que ela precisava fazer, de que ela ficou o tempo que ela precisava ficar e de que ela está sendo extremamente bem recebida? Olha esse céu. E sim, as pessoas começavam, quando eu falava, né, o Juju foi pro céu e tal, mas tá tudo bem, e as pessoas choravam, eu falava, gente, tá tudo bem, a minha filha tá bem, não chore de saudade, chore porque talvez você não a veja mais, mas acredite, a minha filha tá bem, tudo que todo mundo rezou foi, assim, muito bom para ela, sabe, foi ótimo. Então, assim, eu agradeço de coração e a minha filha está bem. Fiquem em paz, porque minha filha está em paz, minha filha tá bem.
E aí, ali naquele momento, depois que a gente falou com os familiares e tudo mais, eu tive uma necessidade muito grande de ligar para os médicos que operaram a Júlia e de agradecê-los. Porque quando eles deram a notícia, eles falaram pra gente, né? Tipo, Paula, a gente nunca perdeu um bebê. Na situação da Júlia, um bebê saudável, não sei o quê, né? Com uma cirurgia que foi um sucesso, porque a cirurgia foi um sucesso. Da cranioestenose, minha filha estava curada, né? E aí eu até falei, eu brinquei com eles na hora, eu falei assim, mas é que a Júlia precisava ir. Então, no final da cirurgia, ela deu uma mexidinha assim, só pra dar um sustinho, né? E para ela poder ir, porque foi tudo tão perfeito que senão ela não teria ido. Ela precisava ir. E aí eu senti no meu coração que eu precisava, porque aquela frase que eles falaram, tipo, a gente nunca perdeu um bebê, me marcou muito. E aí eu liguei para todos eles. Eu liguei para eles, primeiro para agradecer por todo o suporte, por todo o carinho, e por tudo que eles fizeram pela minha filha, assim, que eles, né, enfim, que eles se dedicaram, que eles oraram, que eles acreditaram, que eles quiseram, tanto quanto nós, de estar ali, de viver aquele momento com a gente, de ter aceitado, né, essa missão, né, deles terem levado ela para o outro lado, assim, né, eles não levaram, na verdade, ela foi sozinha, mas enfim, dizer por eles. Mas eu queria que eles entendessem, principalmente, que eu era muito grata e que eles não poderiam deixar a história da Júlia atrapalhar a missão deles. A missão da minha filha foi vir, foi me mostrar que eu sou capaz de ser e fazer mais e melhor, de mostrar que a gente não tem o controle, e ela precisava ser muito amada, e ela foi, intensamente. E a deles é uma história tão linda, porque eles operam bebês com problemas muito piores, com coisas muito mais graves. E assim, eles pegam cada caso, sabe? E é uma missão tão linda. E eu fiquei preocupada em deles, assim, se sentirem desconfortáveis ou de ficarem lembrando da Júlia nesse sentido dela ter partido, né? E aí eu falei para eles, eu falei, olha, eu agradeço tudo que aconteceu, tá tudo bem, acredita em mim. Eu tenho um coração de mãe, eu conheço a minha filha tá bem. A minha filha está bem. Então acredite em mim. E não pense em nenhum momento que vocês perderam a minha filha, porque vocês não a perderam. Nem eu perdi, nem vocês a perderam. A minha filha escolheu mudar de lado. Foi uma escolha dela. Ela precisava ir. Esse foi o tempo dela. Simplesmente foi, o acaso tem que trabalhar ali, né? E acabou acontecendo dessa forma. Mas vocês não perderam nada. Vocês a ajudaram, vocês a ampararam e vocês deram a ela a oportunidade de eu me despedir, de eu estar ali, entendeu? Eu entrei com ela, a última pessoa que a minha filha viu fui eu sou a pessoa a favorita no mundo da minha filha. Então, assim, eu estive com ela o tempo inteiro e foi graças a vocês. E aí, tudo passou, os dias passaram ali no hospital, né? Tiveram que continuar com os protocolos. Na quinta-feira a gente descobriu de que não seria possível doar os órgãos, porque não tinha nenhum bebê compatível. Nesse momento meu chão se abriu de novo, porque eu falei, poxa vida, então vai ser sem sentido? A minha filha mudou de lado, eu tô aqui sem meu bebê e a troco de quê, né? E aí, galera? E aí eu rezei muito, eu falei, filha, fala com a mamãe, porque a mamãe não tá entendendo, né? E nessa hora me veio uma sensação de que eu precisava ficar muito com a minha filha no colo. E ali eu entendi que a minha filha veio para trazer muito amor, que ela só foi luz na minha vida, ela só trouxe paz e ela queria ir embora. Por isso não tinha nenhum bebê, por isso que as coisas aconteceram, como foi, por isso ela ficou mais tempo, porque ela não queria ir numa mesa de cirurgia. E aí a gente, na quinta-feira, então, a gente falou que quando os protocolos acabassem, a gente iria desligar as máquinas. E aí os protocolos foram acabando e quando tudo acabou, eles falaram pra gente, olha, Paula, então tá, então acabou, deu morte encefálica mesmo. É claro que não foi com essas palavras, né? Eles são muito mais cuidadosos, mas só pra gente resumir. Foi isso que aconteceu.
explicaram todo o procedimento, como funciona, como é o desligamento das máquinas. E aí nessa hora eu falei, eu quero que desliguem as máquinas vão ser desligadas com a minha filha no meu colo. Tudo bem? E aí eles falaram, você tem certeza? Eu falei, tenho, óbvio que eu tenho. Aí eles explicaram que o corpo geralmente tem algumas reações e tudo mais, e que os pais não conseguem ver, né? Que é difícil, que realmente é um momento difícil, é doloroso, que eles tinham tido só um caso no hospital, onde os pais acompanharam e a mãe segurou, enfim. Eu falei, não. E aí eles falaram, se você quiser, tudo bem, a gente vai permitir, obviamente. Mas você precisa estar ciente de tudo que pode acontecer. Eu falei, não tem problema. É isso que minha filha quer e eu sou a mãe dela e eu jamais desampararia ela no momento desse. Então vai ser assim. E aí na sexta-feira, na quinta-feira de madrugada, a gente ficou sabendo que um dos protocolos não tinha sido feito completo. A pessoa que foi fazer o exame não tinha sido informada de que se tratava de uma morte encefálica. Ela achou que era só um exame de rotina. E aí eles tinham que repetir um protocolo, que era o eletroencefalograma. E aí eles entraram de madrugada no quarto para dar essa notícia. Eu falei, pronto, galera. É alguém mandando um sinal falando que não é para fazer nada. E agora, o que eu faço? E aí a gente acordou, a gente não comunicou a família desse exame, né? Porque a gente falou, não, é muitas indas e vindas, é difícil entender o que é uma morte encefálica. A gente preferiu não comunicar isso. E aí ali, naquele momento, a hora que a gente teve que sair, eu falei, eu não quero assistir esse exame. A minha irmã ficou no quarto com a Júlia e eu expliquei para ela, eu falei, filha, é o último exame. Depois desse, a gente vai poder deixar você descansar. A mamãe vai deixar você descansar, mas você espera, mamãe. Porque ali a gente já via que o corpinho dela já não aguentava mais. Quando ela estava sustentada por adrenalina, para o coração bater, ela tinha que ficar numa manta térmica ou no colo, porque senão o corpinho dela não tinha temperatura, ela começava a baixar e ela ia entrar em hipotermia. Então a gente começou a ver esses indícios. E a minha preocupação era ela ser submetida a alguma coisa e ela acabar tendo uma parada, alguma coisa, e a gente não estar ali perto. E ali foi muito difícil também, porque a gente falou, poxa vida, a gente já sabe da escolha da minha filha, a gente já sabe de tudo e a gente tem que esperar mais um pouquinho. E ali eu entendi de novo que nada é por acaso, né? Eu precisava de mais um pouquinho, porque a moça do exame demorou para ir, e então essas 2 horas ali, né, entre esperar e tudo mais, eu fiquei sozinha com a minha filha de novo. Eu cantei muito para ela e eu falei para ela que estava tudo bem, que a gente ia ficar bem, que a mamãe estava feliz, que eu passaria por se Deus falasse para mim assim, você vai conhecer a Júlia, mas vai ser curto de novo, eu passaria por tudo de novo, que estava tudo certo. Eu me despediria dela 1000 vezes, se eu tivesse ela no meu colo mais 1000 vezes, não teria problema. E a gente teve esse momento de despedida ali ainda, e aí a médica chegou, a gente saiu da sala, né, muito apreensivos, porque a gente falou, é um eletroencefalograma, e se der um fiozinho, o que a gente faz? E aí eu e meu marido, a gente saiu, a gente foi pro solário, e ali no solário, a gente conversando sobre isso, eu rezei muito, e eu falei, filha, me conta pra mamãe, né, o que a gente vai fazer, entendeu? É isso mesmo, não é? E nessa hora, Beth, me veio uma música na cabeça que eu não ouvia há anos. E foi minha filha que cantou aquela música no meu ouvido, né? Que é aquela música, mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba, mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você, aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. E desistir nem tentar agora, tanto faz. Estamos indo
de volta pra casa. Desculpa, galera, tive que cantar. Mas assim, essa música veio e essa letra, ela se encaixou perfeitamente ali, sabe? E ali eu falei, não adianta nem desistir, nem eu tentar agora. Minha filha, ela já voltou pra casa dela e eu vou voltar pra minha. E tá tudo bem. E eu sei que eu sou a pessoa favorita no mundo da minha filha, e ela vai continuar sendo a minha pessoa favorita no mundo. Então ali eu tive certeza de que o exame não ia dar em nada e que a gente iria desligar as máquinas. E logo na sequência que essa música me veio na cabeça, que inclusive eu cantei ali em voz alta, eu e meu marido ali, eu cantei pra ele essa música, falei, olha a música que me veio na cabeça. Ele falou pra mim assim, a Júlia nasceu na primavera e tá indo embora no outono. E eu falei, é isso mesmo. E aí o resultado do exame veio e a gente decidiu desligar as máquinas no final do dia, a gente foi pra casa, e aí quando o exame saiu, eu fui na minha filha e eu tive minha última conversa com ela. Eu falei, filha, a mamãe agora vai pra casa, eu vou tomar um banho, eu vou me arrumar, vou ficar bem bonita e eu vou vir aqui me despedir de você. A gente vai deixar você descansar. A gente vai desligar as máquinas, o seu coraçãozinho vai parando de bater, mas tá tudo bem. Não precisa ter medo, porque vai dar tudo certo. Você já fez a sua escolha e a gente tá muito feliz de estar aqui com você. Então a mamãe vai se arrumar e a mamãe volta para te segurar no colo e você espera a mamãe. E toda vez que eu entrava no quarto, os batimentos da Júlia caíam. Quando eu começava a falar e tudo mais. E quando eu saía, eles aumentavam. E aí eu falei para ela, então você continua firme e forte aqui, você espera a mamãe. Espera. Ai. Não vai dar uma de mal criada agora. E aí eu e meu esposo, a gente veio para casa. Ir para casa nesse dia foi bem difícil, porque a gente abriu a porta e ali a gente se deu conta de que nunca mais eu entraria com a minha filha no colo. Pode falar. 5 minutinhos nós temos. Nossa, então tá bom. Na verdade, 6 minutos. Tô te avisando para não cortar no meio, tá? Tá bom. E aí foi isso. A gente acabou tomando mais tempo, né? Mas assim, eu voltei pro hospital, eu segurei minha filha no colo, eu cantei para ela, eu abençoei a minha filha. Eu falei para ela que ela poderia ficar em paz, porque eu ficaria bem, eu seguiria feliz. E a gente começou a desligar tudo e ela foi muito tranquila, ela foi muito em paz, sabe? Depois eu dei o banhozinho nela, eu arrumei ela e depois eu me despedi e eu falei, agora é só a sua matéria que tá aqui, agora a mamãe já cuidou de você tudo que precisava, agora eu não preciso mais. E aí eu saí do quarto e deixei as enfermeiras cuidarem, né, que daí já iam levar o corpinho dela pro necrotério, enfim, essas coisas. E eu acabei me estendendo, né, Beth? Não, tá ótimo. Paula, eu imagino que muita gente que esteja ouvindo acha que é meio surreal tudo isso que você acabou de falar, porque a gente não consegue imaginar um amor assim. Mas você acabou de nos demonstrar o quanto é possível se amar, se ter um amor espiritual, um amor incondicional na Terra. Porque até o amor materno, que muitas vezes nós temos como referencial de amor, nem sempre é um amor espiritual. Muitas vezes é um amor de apego, né? É um amor de troca. A expectativa do retorno dos filhos, é um amor cheio de expectativas e de apegos. E você acabou de nos mostrar o quanto é possível a gente vivenciar um amor nessa qualidade aqui na Terra. Você falou para mim que você tem ajudado muitas mães, que muita gente tem te procurado. Uhum. E isso traz um novo significado também para a sua vida, né? Sim. Então, só para a gente encerrar, você falar para as pessoas que a sua vida não está vazia e que você chega em casa, por mais difícil que tenha sido voltar para casa, saiu com um bebê, voltar para casa sem o bebê, né? Não é fácil, mas é possível encontrar caminhos e novos direcionamentos para a vida.
Provavelmente vai acabar enquanto você estiver falando. Eu queria só agradecer do fundo do meu coração, em nome de todo mundo, viu? Por você nos estimular o nosso melhor. Eu que agradeço. A única coisa que eu gostaria de falar é que eu não perdi a Júlia. A Júlia, ela nunca vai ser a minha maior dor. Ela vai ser sempre a minha maior saudade, mas a minha dor não, porque a minha filha, ela só foi alegria. A minha filha só foi amor. Então, assim, eu acordo todos os dias e eu tento ficar o mais feliz possível, porque eu sei que eu continuo sendo a pessoa favorita da minha filha. E a gente não quer ver nunca a nossa pessoa favorita triste, chateada, angustiada. Então, assim, para dar paz a ela, eu tenho que estar em paz. Então, a minha vida aqui continua assim como a dela continua. E quanto mais em paz eu sinto, mais paz eu sinto da minha filha. Sim, eu sei que a minha filha está bem, né? Então, eu acordo todos os dias, eu ponho música que eu cantava para ela, eu canto, eu me arrumo, eu arrumo a minha casa, eu tento preencher, eu estou estudando, eu entrei num curso maravilhoso que eu estou fazendo do Wendel Carvalho agora, que está me ensinando um monte de coisa. Então, assim, eu tenho estudado, eu tenho preenchido meu tempo, eu estou com a minha tia aqui em casa que precisa fazer uma cirurgia e ela está me fazendo essa companhia e sendo esse apoio para mim, eu esse apoio para ela. Então, assim, a vida continua aqui e lá. E, assim, o quanto a gente conseguir viver melhor e escolher ser melhor, é melhor para todo mundo, porque se a minha filha estivesse aqui, eu continuaria sendo para ela mais e melhor. E ela continua de alguma forma aqui. Não fisicamente, não, né? Mas ela continua. E eu sou mãe da Júlia, e eu vou continuar sendo mãe da Júlia até o meu último dia, até o dia do nosso reencontro. Tá bom, Paula. Muito obrigada, querida. Obrigada de coração. Imagina, eu que agradeço. Obrigada a todo mundo. Foi tão bom ver tanta gente que faz tempo que eu não vejo. Por algum motivo, o chat parou. Para mim, travou. Para você, não está travado? Que trava, mas as pessoas, tipo, ele é muito... Não. Eu não consegui ver mais nada no sentido se tem alguém fazendo pergunta ou alguma coisa, mas de qualquer jeito, a gente agradece de coração todo mundo que esteve conosco nessa 1 hora. Gratidão, Paula.